Olá, gente, eu aqui de novo, outra vez, para contar mais um testemunho para vocês do poder de Deus. Então, a minha filha já estava grandinha e tava grávida e descobri que eu estava grávida. Nem acreditei, falei, mas como eu tô grávida? Eu fiz o que eu pude e como eu tô grávida, né? Meu esposo também. E aí, glória a Deus, né? Eu estava grávida. E aí, a gente pegou e a barriga foi crescendo, e a gente chegou na situação que a carreta que o meu esposo viajava, né? Ele não tinha condições de pagar aluguel, porque o tiquinho que estava recebendo era a conta de arrumar o que estragava. Quem tem caminhão, quem tem esposo que mexe com caminhão, sabe que eu tô falando, né? Sabe que caminhão não é uma família a mais. Ele é 2 ou 3 famílias a mais. E aí, meu esposo chegou e falou assim: nós vamos ter que sair do aluguel e a gente vai ter que dar um jeito. Aí arrumamos um lugar para colocar os móveis, né? Um conhecido o amigo do amigo dele ofereceu pra gente colocar os móveis, né, numa loja próximo da onde a gente morava. Só que eu tinha de morar com a minha mãe. A minha mãe morava, que tinha de pegar 2 condução naquela época. É, e aí demorava 1h30 mais ou menos para chegar na casa dela. Mas de carro era 30 minutos, 25 minutos a 30 minutos no máximo de carro. E aí a gente foi morar com a minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe, grávida, com a minha filha. E aí meu esposo ficou na casa da mãe dele, né, e trabalhando. Pra ver o que arrumava, né? Fazendo bico em oficina para arrumar o que o caminhão tava estragado. E aí, do mesmo jeito das outras vezes. E, e aí, então, nós não tinha como pagar esse aluguel e nós tá morando lá. Aí, quando foi... antes de eu ir pra lá, a minha prima vendia roupa e eu ajudava ela a vender roupa. Aí eu saía com ela pra vender roupa, mesmo eu perto da casa dela, antes de mudar pra minha mãe, eu grávida de barrigão já, eu já, né, uma barriga considerável, eu já andava com ela com a sacolada pra vender roupa. E aí eu lá na casa da minha mãe, sem dinheiro, sem nada, e eu falei assim, vou pegar roupa pra vender. Eu vou pegar roupa pra vender, minha prima vai me dar ali, né, uma comissão e eu vou estar ajudando dentro de casa. E eu fui pegar as roupas pra vender. A gente foi pegar as roupas pra vender e nisso, o que acontece? Nesse intervalo aí, antes de eu pegar as roupas pra vender, meu esposo começou a construir 2 cômodos no fundo, na lateral da casa da minha mãe. Ela falou, constrói aqui 2 cômodos. Aí a gente construiu. Aí vocês vão dizer, construiu como? Se eles não pagavam nem aluguel, não tinha dinheiro para pagar o aluguel e teve de entregar o barracão porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel? Isso, exato. Então eu vou explicar para vocês a providência do Senhor, tá? O final desse testemunho, gente, ele é muito mais forte, tá? Eu aconselho a você que tá interessado ouvir ele até o final, que o final dele é tremendo. E esse começo aí da providência não foi nem o começo do mistério. E aí a gente pegou, o irmão dele deu o material, o irmão dele trabalhava de tirar areia na época. Esse meu cunhado, ele já veio a óbito, né, eu acho que uns 3 anos atrás, se eu não me engano. E ele era uma gracinha. Não é porque ele morreu não, tá, gente? Mas ele era muito fofo. Ele me via, me abraçava, me beijava. Ô, cunhada, eu te amo. E, ô, cunhada, eu também te amo. Sabe? E ele era... Ele não. Ele era porque ele já se foi. Mas o meus cunhado é uma benção na nossa vida, tá? E aí, os meus cunhados ajudaram a comprar material, a dar, amigos, primos, tudo dava material para o meu esposo, para construção. Só que não tinha pedreiro e nem dinheiro para pagar pedreiro. Só que um amigo da gente disponibilizou de estar construindo os 2 cômodos de graça e os meus sobrinhos ajudando de servente. E foi assim. E foi construindo e nesse intervalo eu fui pegar a bendita da roupa para vender. Só que quando eu peguei a sacola, 2 sacolas de roupa enorme para vender,
eu vou e a gente vai aonde estavam os móveis guardados. Aí para pegar algumas coisas que eu tava precisando. E eu fui pegar. Quando nós voltou, deu ruim. É, quando nós voltou pro carro, deu ruim. Deu ruim, ruim, ruim. Quando nós olhamos, cadê as roupas? Sumiu. Ah, ela evaporou, foi? Não, não é igual álcool que evapora, não. Ela foi roubada, né? Não foi furtada, que não tá perto de nós, mas ela foi roubada, foi roubo. Aí, e aí, cadê as roupas? A vida já não tava boa, né? Ainda tem que pagar as roupas que o ladrão roubou, né? Deus deixou que o ladrão roubasse as roupas. Aí eu, misericórdia, que é isso? Sangue de Jesus tem poder, mas que luta! Eu grávida, morando de favor dentro da casa da minha mãe. O meu esposo ia só final de semana pra lá. Até a construção ele só ia final de semana. Nisso já estava terminando também a construção. Mas não é construção com cerâmica, com banheiro, com... Não, era construção só no reboco. E nem piso grosso direito tinha. Muito mal, um piso ali, eu acho que, se eu não me engano, é aquele piso que é bem ruinzinho mesmo pra morar. E aí eu peguei e falei, gente, misericórdia, meu Deus, que luta é essa? E aí, irmãos? E aí, gente? O que acontece? Eu fui embora chorando. Horrores, horrores. Eu chorava horrores. Eu grávida, eu passei mal, eu fiquei grávida, barrigão, chorando, chorando a noite toda. Sem saber o que eu ia fazer com aquelas roupas que o ladrão assim o carregou. Né? E deve ter abençoado um tanto de gente lá da família dele com as roupas, deve ter vendido. E só Deus sabe o que esse bendito fez. E eu só lembro que, na mesma medida e proporção que eu lembrava desse bendito desse ladrão, eu profetizava. Eu orava para ele. E eu falava, ele vai ser salvo. Esse bendito vai ser salvo. Ele vai ser salvo. Se ele roubou minha roupa. Se assim Deus deixou, alguma coisa Deus tem. Algum plano Deus tem de melhoria. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E foi passando. E aí, foi passando os meses, eu não tinha como pagar minha prima, eu não tinha dinheiro. A minha prima foi dando tempo, ela não podia deixar em vão essas roupas. Ela sabia que realmente o ladrão roubou, porque ela me conhece, ela conhece a minha índole. Mas ela não era tão necessitada como eu. Mas ela era a dona da roupa. E ela também precisava, porque se ela não precisasse, ela não estaria vendendo. Porque ela não estava vendendo para fazer graça, para passar tempo. Ela estava vendendo porque ela precisava. E aí, gente, eu fui e foi passando aí esse tempo que eu não pagava, e eu não tinha dinheiro, e eu desesperada. E aí a gente mudou para os meus 2 cômodos. E aí meu filho já estava com os 2 mesinhos, 2 meses de nascido. Aí ela veio. Uns 2 meses, ele tinha uns 2 meses. Aí ela veio, olha, eu tenho que pegar, eu tenho que arrumar um jeito de conversar com você, de ver o que a gente pode fazer para pegar essas roupas. Aí, para mim pegar o dinheiro da roupa, eu vou tirar a sua comissão e você vai, olha o que você faz, o que seu esposo faz para estar pagando. E eu achei muito justo, né, da parte dela, de conversar e tudo. Lógico que hora nenhuma eu julguei ela por isso. Só que ela saiu dali, ela foi para perto de uma casa, de um lugar, e falou mal de mim lá. Aí elas comentou uma coisa lá que me doeu muito. Aí nessa coisa que elas comentou, eu estava lavando um tapete. E eu estava muito revoltada. Muito revoltada.
Deus não ajuda pessoas conformadas, gente. E Ele permite, Ele deixa, é da vontade dele às vezes acontecer algumas coisas ruins. Alguma coisa ruim para que nós tenhamos reação. Para que nós saímos do comodismo. Para que nós exercemos a nossa fé. E para que nós pagamos o preço. E eu lembro muito bem, mas eu lembro muito bem. E eu lavava aquele tapete chorando, revoltada. Não por ela ter ido lá pedir para me dar um jeito, de se virar um jeito de pagar. Mas eu tava revoltada, era pela fala. E aí eu peguei e falei com a minha mãe. Eu falei isso com a minha mãe. Eu vou sair desse lugar. Eu agradeço a senhora, eu sou grata à senhora por ter deixado eu construir aqui. Mas eu não aceito ficar na miséria que eu tô. Eu não aceito essa miséria na minha vida. Eu repreendo essa miséria na minha vida, essa vida de tudo tá dando errado o tempo todo na minha vida. Aí ela disse assim, filha, eu lembro, gente, direitinho. A minha mãe tem 6 meses e 6 anos e 2 meses que ela se foi. Eu lembro que ela disse assim, minha filha, me chamou pelo nome. E falou, ô fulana, não fala assim não. Tem quantas pessoas que estão morando debaixo da ponte? Tem quantas pessoas que estão sem abrigo? E você aqui nesses 2 cômodos sem terminar? Você tem um abrigo, você tem um teto. Então não fala desse jeito não, minha filha. Aí eu disse pra ela desse jeito. Gente, se eu fiz errado ou se eu fiz certo, eu posso receber julgamento por isso. Mas eu falei assim pra ela, mãe, eu sinto muito por quem tá morando debaixo da ponte, igual domingo a gente saiu e a gente viu. Mas eles não conhecem. Eles não conhecem o Deus que eu conheço. Eles não sabem o poder que esse Deus que eu conheço tem. Porque senão eles não estariam debaixo da ponte. Eles teriam um teto igual o meu. Ou até mesmo um piorzinho para morar. Se eles estão debaixo da ponte é porque eles não têm compromisso com Deus. É porque eles não confessaram Jesus como o único suficiente salvador da vida deles. Por isso eu creio no Deus que eu sirvo. E eu profetizo em nome de Jesus que eu vou sair deste lugar. Ainda que for para morar de graça, até eu ter a minha casa. Eu vou morar de graça num apartamento, numa moradia no alto, que tenha cerâmica marrom. É simples assim. Eu fiquei revoltada. Muito revoltada. E ela pegou e eu falei com ira, revoltada assim com ela. Não é que eu gritava com ela, eu gritava com a minha situação. Eu chorava por dentro. Eu chorava horrores. E daí a pouco eu peguei e vendi a única coisa que tinha, tirando da geladeira, né? A única coisa melhorzinha que eu tinha, uma estante que era linda, na época ela era um show, e eu consegui vender ela por um preço não tão bom, mas é que aquele valor deu para me inteirar para pagar. Ela valia até mais, mas como tinha entrado água, enchente na casa, no barracão, né, naquelas semanas, tinha inundado tudo de água, então eu não vendi ela por um preço que ela valia, né? E ela era nova. Até então, né, a enchente entrar. Eu vendi ela por um preço acessível. E o meu sobrinho recebeu o salário dele. Era o salário que ele não tinha como gastar. Porque era para fazer compra para dentro de casa. Ele não tinha como gastar aquele dinheiro. Só que ele chegou e viu eu chorando. E a minha mãe explicou para ele. Ele falou assim, não, eu recebi hoje para fazer compra e para pagar as dívidas. Então vou fazer o seguinte... eu vou olhar o que eu faço e vamos pegar aí o dinheiro e vão pagar a roupa, vão pagar essas roupas.
E aí eu juntei com o dinheiro da estante, com o dinheiro que ele tinha recebido. Aí pagou, parece que algumas dívidas, a dívida que era pouca também, né? Pagou, mas a compra não pôde fazer. Não tinha nada. Aí o que tinha estava acabando lá, pouquíssima coisa que tinha. Quase nada, né? Eu expressei aí, não tinha nada, não tinha quase nada. E aí ele me emprestou aquele dinheiro. Ou melhor, ele não me emprestou, ele me deu. Por quê? Porque ele sabia que eu não tinha condições de pagar. E ele me deu aquele dinheiro. Aí minha mãe pegou, juntou todo mundo, aí eu vim e paguei. Paguei a minha prima, fiquei aliviada, mas uma aliviada de ter pago ela, né? Porque ela não tinha culpa. Ela não era culpada de ter roubado, não foi ela que mandou o ladrão ir lá roubar. E a minha vida ruim também, ela não era culpada. E aí eu fui e fiz isso. Só que aí passou meses, coisa pouca. Eu não me lembro o mês que foi que aconteceu isso. Eu só me lembro de uma coisa, que foi no finalzinho de dezembro, no comecinho de janeiro. E desde então eu vim orando. E dizendo, Pai, me tira daqui. Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus para me honrar. O Senhor é Deus para me prosperar. O Senhor é Deus para me tirar dessa vida de miséria. Eu não aceito. O Senhor é Deus de milagre. Eu quero que o Senhor me tira deste lugar e me honra. Me honra, Senhor. Aonde eu for, o Senhor me honra. E aí, eu orando. Aí, quando foi na virada do ano, meu esposo não estava. Ele passou lá com a família, porque não tinha como ele ir, porque eu lembro desse dia que ele não tinha dinheiro de gasolina para ir. E ele ficou na mãe dele. E aí, eu lembro que eu passei a virada orando, né? A gente passa a virada orando. E aí eu passei a virada do ano orando. E uma amiga estava me esperando para um churrasco, para uma festa, né, do Réveillon, na mesma rua. E aí a minha mãe falou assim, olha, eu vou na frente. Aí eu falei, pode ir. Ela, vão agora. Eu falei, não, eu vou esperar da meia-noite. Antes de meia-noite eu vou começar a orar. Eu vou passar a virada orando. Ela falou, então tá, e você vai. E ela foi com a minha filha. E se eu não me engano, não lembro se ela foi com meu filho, etc, eu não me lembro mais. E eu só lembro que eu ajoelhei naquela cama, daqueles 2 cômodos ruinzinho que eu morava. E eu orei, e eu clamei, e eu disse, e eu continuei clamando. Me tira daqui, Senhor. Eu não tenho condições de comprar e nem de ter uma casa. Eu não tenho condições de pagar um aluguel, mas o Senhor me tira daqui. Eu vou morar de graça em algum lugar. Lá perto onde eu morava. E de graça. Eu quero, Senhor. O Senhor é Deus. Aí eu também quero um lugar grande. E eu quero com cerâmica marrom. Com cerâmica marrom, gente. Eu especifiquei tudo pro Senhor. Tudo. E aí, quando foi no dia 1º, né, que amanheceu, à tardinha, o meu esposo aparece. Eu não sei lá quem tinha dado ele dinheiro para colocar lá a gasolina e ele apareceu. Aí ele pegou e disse assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, olha, o meu irmão, ele ofereceu pra gente morar no apartamento dele, aquele tipo apartamento que é em cima das lojas dele. Ele ofereceu pra gente morar lá, até a gente poder comprar, ou ver o que a gente arruma, melhorar a nossa vida, sei lá. Aí eu peguei e olhei pra ele, o meu esposo, gente. A gente ora, às vezes a gente esquece do que a gente fala com Deus. Às vezes a gente fala uma coisa e esquece. Nós somos assim, nós somos ser humano. E aí eu falei assim pra ele, não, eu não vou morar na casa de graça do seu irmão. Eu não quero nada de graça. Seus irmãos já ajudam nós muito. Eu não quero morar lá de graça. Aí ele pegou e falou assim, mas hoje eu fui lá e vi o apartamento. Você não disse que era para Deus mandar um lugar pra gente morar de graça?
que fosse amplo e que tivesse cerâmica marrom? Marrom. Aí eu falei assim, sim, e aí? E daí? Aí ele, ué, lá tava muito poeirado, mas eu passei o chinelo lá, quando eu olho a cerâmica era marrom. A cerâmica é linda. E eu falei assim, sério? Aí ele, sério. Isso quer dizer que Deus te ouviu. Então você pediu Deus te dá e agora você não vai querer? É melhor para nós, porque nós vamos estar próximo lá da onde eu trabalho, tudo vai melhorar para nós não vamos ficar nessa vida toda a vida. Eu falei, verdade. Aí, gente, eu peguei e fui. Aí a gente já começou a arrumar as coisas para mudar e aí a gente mudou. E quando nós chega lá, né? Quando eu fui lá para limpar, eu acho que eu fui para limpar, ou eu voltei, ou alguém limpou, eu não me lembro também. Eu não vou dizer que coisa que eu não me lembro. Alguém limpou, eu não me lembro direito. Eu acho que alguém limpou, se eu não me engano, ele pediu alguém para limpar. O meu cunhado pediu alguém para limpar, porque onde eu morava era longe, eu tinha filho pequeno, isso mesmo. E ele pediu alguém para limpar e falou o dia que nós podíamos mudar. E ele ainda mandou pintar o apartamento, porque ele era sem pintar. Tava todo arrumadinho, porém não tinha pintado. E o meu pastor, ele intercedeu por mim, né? O meu pastor, meu pai, meu papito lindo, ele intercedeu com o meu cunhado. E o meu cunhado mas a esposa dele é ser humano que eu vou viver 100 anos. Eu vou viver o tanto de anos que for preciso e eu nunca vou esquecer deles. Nunca vou esquecer da grandiosidade desse casal. Eles deixaram nós morando. Porque se um deixa, o outro não deixa. Se um deixa, o outro não deixa. Sempre é assim, né? Mas Deus uniu ali a tampa e o balaio. Tudo igual. Tudo igual. Ser humano espetacular. Ser humano maravilhoso. E aí a gente foi e mudou. Só que quando chegou lá, depois eu te conto o que aconteceu, tá?